dia! Meu nome é Beatriz. Eu sou a Carolina. Então viajem com a gente nesse mundo filosófico. Para explicar um pouquinho sobre o mundo das ideias de Platão, vamos abordar um pouco sobre o mundo das ideias, que é o ideal, a realidade, a imagem e as mimeses. E dentro desse contexto, relacionaremos os textos com cada mundo. Vamos abordar também as deepfakes, que serão o principal assunto do nosso podcast. Junto a ele, traremos exemplos e faremos relações com o texto base. Vamos começar imaginando uma pirâmide, onde o mundo ideal está no topo. Ele é o mais próximo da verdade, basicamente um mundo simétrico, matemático, perfeito, onde a verdade é absoluta, uma verdade certa. O pensamento platônico é idealista e o pensamento da razão. Nesse mundo, buscamos o perfeito e a simetria das coisas. Existe beleza perfeita, mas por que perfeita? Porque é ideal. Por exemplo, no nosso mundo ocidental, as pessoas buscam por uma beleza simétrica. Podem perceber que geralmente homens querem aquele maxilar marcado, um nariz alinhado com o queixo, músculos faciais e corporais em evidência. Já as mulheres, elas também querem uma boca carnuda, então a gente consegue perceber que a sociedade quer atingir o máximo da beleza tida como perfeita. Mas isso é relativo, pois em cada país a referência do perfeito é diferente. Na Ásia, o padrão de beleza é distinto. O que é considerado bonito para eles não é considerado bonito pra gente. Por exemplo, lá o padrão dos homens é ser alto, magrinho e músculos pequenos. Esse mundo ideal, ele é o mais próximo da realidade que a gente vive. E essa verdade nunca será modificada. E por ser o mundo das ideias, o mundo perfeito, só 10% das pessoas têm acesso a esse mundo, que é o mundo das ideias. Onde ela tem tempo de pensar, estudar e ver a veracidade dos fatos, e assim chegar na verdade perfeita. Já a grande maioria que não tem acesso a esse mundo, não tem tempo nem recurso de ficar pensando. Por exemplo, em um design de um produto ou de uma publicidade, pois essa pessoa tem coisas mais relevantes, como trabalhar, pegar condução, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos. Já esses 10% podem refletir sobre isso. A partir disso, podemos relacionar uma das formas de objetificação, segundo Foucault, que seria a relação entre o poder e a verdade. O que acontece é que as pessoas com grande influência ou poder usam desse artifício para induzir as pessoas e acreditar no que elas querem. Vamos dar um exemplo. Os influencers têm um grande alcance de pessoas e quando eles postam fotos idealizadas, com faces, cabelos, corpos tidos por eles como o ideal ou o perfeito, isso faz com que as pessoas que os acompanhem passam a acreditar que a beleza verdadeira é aquela que eles estão postando em seu perfil e que deve ser seguida. Retomando a ideia de uma pirâmide, abaixo do ideal temos o mundo da realidade, que é a cópia do mundo perfeito. Nesse mundo ocorre a interação dos seres humanos com o ideal. Nele somos guiados pelos 7 sentidos, precisando também de uma consciência. Nós, seres humanos, somos falhos e enganados pelos mesmos, ou seja, somos limitados pelo nosso próprio corpo. Platão dizia que aquilo que conhecemos por meio de nossos sentidos corpóreos seriam apenas ilusões causadas por nossos órgãos. Portanto, seria um conhecimento inferior e enganoso. Dessa forma, nunca vamos saber da verdade absoluta, fazendo com que vejamos o ideal de uma forma diferente. Nesse mundo, é basicamente o homem interagindo com 7 sentidos, ele captando a realidade ou não. É o que você sente e vê do mundo. Basicamente, é a maneira de ser humano interagir com o ideal. Então, por exemplo, o cinema, onde são utilizadas técnicas para fazer uma realidade simulada, criações sintéticas, de personagens que nunca estiveram no mundo real, e nós acreditamos que sim. Seguindo esta linha de raciocínio, temos a influencer Jordana Maia, que através de inteligência artificial desenvolveu uma personagem baseada em si mesma, com as mesmas características, mas que não é real, o qual aparece em seu perfil e stories, e tem contato direto com os seguidores da Jordana. Sobre tudo isso, o filósofo Nick Bostrom, em seu artigo Você está vivendo em uma simulação de computador?, publicado em 2003, expandiu o argumento filosófico de que a probabilidade que aquilo que chamamos de realidade pode ser uma simulação, partindo do pensamento de que é algo muito avançado ao ponto de tecnologias estarem no comando. Ele não definiu isso como uma verdade, mas uma possibilidade. Já os cientistas acreditam que a tecnologia não se desenvolveu o suficiente para criar um mundo paralelo, o qual teria a habilidade de fazer com que tudo que vivemos seja uma simulação, mas não dizem ser impossível também. Abaixo do mundo real, temos as imagens, que são cópias da realidade. Tentamos simplificar a realidade através das imagens. Nesse mundo, é como se colocássemos a realidade em caixinhas. Basicamente, seria a racionalização das coisas que vimos e que sentimos na realidade. É aquilo que você pensa a partir da perfeição. A análise da imagem envolve questões ontológicas, que é o estudo ou conhecimento do ser, dos entes ou das coisas tais como são em si mesmas, real e verdadeiramente. Nesse mundo das imagens, é como se a gente categorizasse algo. Por exemplo, a religião. Na percepção de muitas pessoas, Deus é perfeito. Muitas pessoas seguem a palavra dele, confiam nele, acreditam nele, mas ele não existe fisicamente. Então ele não deixa de ser uma imagem, pois as pessoas acreditam sem nunca ter visto.
A imagem é definida como algo semelhante, mas não totalmente verdadeiro, abrigando tanto a semelhança quanto a dissemelhança. A verdade é associada à existência real, tornando a imagem uma cópia sem a realidade do ser. A imitação é vista como uma técnica que produz um duplo da realidade, diferenciando a cópia da simulação. Um outro exemplo que a gente pode relacionar a imagem com o ideal é uma situação hipotética. Então, vamos imaginar que uma pessoa estava em uma trilha para uma cachoeira e sentiu que uma força maior falou com ela. Logo, relacionou essa força com Deus, uma imagem. Mas, na verdade, não era Deus falando com ela, e sim foi confundida pelos 7 sentidos. Foi a percepção dela de acordo com o ideal. Após a leitura do texto, podemos relacionar a imagem com alguns trechos do texto que achamos relevante. Platão se aprofundou nas imagens, realidade do mundo versus realidade simulada. Através da imagem, apontou que podem ter distorções e como são capazes de simular a realidade e, ao mesmo tempo, se afastar dela também. A imagem pode afetar os nossos sentidos e a mente. Um exemplo disso é o Photoshop, que serve de manipulação da imagem na atualidade. Podemos também explicar o mundo da imagem através da fotografia. Vamos lá. A fotografia precisa se destacar em meio à profusão de imagens na contemporaneidade. Flávio Dutra, fotógrafo e professor, menciona que a ampliação dos discursos dentro das imagens é essencial para que a fotografia seja relevante, não apenas como informação, mas também como reflexão. Ele aborda a questão da distância entre o fotógrafo e o objeto fotografado, destacando que a fotografia é uma construção baseada na intenção e no desejo do fotógrafo. A importância de estar próximo do que está sendo fotografado também é discutida, não apenas em termos físicos, mas principalmente em relação ao envolvimento e imersão do fotógrafo na cena. O papel da fotografia em uma sociedade inundada por imagens é mencionado, ressaltando a importância de produzir imagens que se diferenciam e que construam discursos mais profundos. A discussão sobre ver e olhar as imagens é abordada, assim como a ideia de que as imagens também nos formam e compõem nossa compreensão do mundo. Por fim, é enfatizada a importância de olhar as imagens de forma crítica e atenta, desfazendo a ideia de que a fotografia reproduz fielmente a realidade, ligando o fato do desejo com o mundo da imagem. O desejo pode ser definido como uma sensação ou impulso humano, que busca a obtenção ou realização de algo percebido como desejável, seja material, emocional ou intelectual. É uma força motivadora que impulsiona as ações e decisões individuais, influenciando o comportamento e as escolhas ao longo da vida. Segundo Ricardo Machado, o ser humano continua a desejar, porque nunca poderia possuir o limite do seu desejo, ultrapassar as pálpebras e lamber a pupila. Eu queria beijar os teus olhos, por isso te amo ainda, porque nunca consegui realizar este desejo supremo. Os olhos do amor são imortais. Não se poderia dizer o mesmo das orelhas ou do nariz. Dessa forma, o ser humano nunca atinge o nível de satisfação, pois sempre é instigado a querer mais. Por isso não possui o limite do seu desejo. Nunca é o suficiente o que ela tem. O desejo tem uma forte ligação com o mundo da imagem. Na filosofia, vamos citar 5 delas. A primeira delas é a representação e a idealização. A imagem muitas vezes representa objetos, pessoas ou conceitos que são desejados. Por exemplo, uma imagem de um carro luxuoso pode despertar o desejo de possuí-lo. A imagem funciona como uma representação simbólica do objeto de desejo, muitas vezes idealizando-o e tornando-o mais atrativo. O segundo é a estética e atração. As imagens são frequentemente associadas à estética e à beleza, o que pode aumentar seu apelo e influenciar o desejo. O desejo muitas vezes está ligado à atração por algo que é visualmente atraente, e as imagens desempenham um papel crucial nesse processo. O terceiro é a imaginação e fantasia, onde as imagens podem despertar a imaginação e a fantasia, permitindo que as pessoas visualizem e sonhem com coisas que desejam. Isso pode incluir imagens de lugares exóticos, situações românticas ou até mesmo cenários utópicos, que representam os desejos individuais ou coletivos. O quarto é o simbolismo e significado. As imagens muitas vezes carregam significados simbólicos que podem evocar emoções e desejos subjacentes. Por exemplo, uma imagem de um pôr do sol pode simbolizar paz, tranquilidade e liberdade, despertando o desejo de experimentar tais sensações. E por último, a manipulação e a ilusão. O mundo da imagem também pode ser manipulado para criar ilusões que alimentam o desejo. Isso inclui técnicas como publicidade, fotografia e cinematografia, que podem ser usadas para criar representações que despertam e manipulam o desejo do espectador. Resumindo, o mundo da imagem na filosofia está ligado ao desejo devido à sua capacidade de representar, idealizar, atrair e estimular a imaginação, carregar significados simbólicos e criar ilusões que influenciam e alimentam os desejos humanos. Bom, retomando a nossa imaginação da pirâmide, o quarto e último item são as mimeses, que é a reprodução da imagem sem significado. Ela reproduz um comportamento e uma informação pré-estabelecida. Nas mimeses, basicamente sendo direta e clara, é quando a imagem cria imagem.
Existem duas formas de cópia, que são criadas do nada e as que são criadas a partir da imagem já existente, que é a reprodução de algo que já foi criado com modificações da realidade. A multiplicação de imagens e do sujeito que as realizam, sujeito pós-orgânico, é exatamente a visão de uma democracia menos ocidental e antropocêntrica, e mais descentrada. Imagens autogeradas são parte de um futuro mais vivível. A mimética é vista como uma atividade humana semelhante à arte divina, refletindo imagens de imagens. A arte humana reproduz imagens, mas sua inferioridade é revelada quando tenta fazer a imagem passar pela própria coisa. Platão analisa a mimesis, técnica discursiva e pictórica, investigando a ilusão criada pelo sofista ao manipular discursos e imagens. A ambiguidade da imitação no sofista surge da coexistência da atividade discursiva e pictural dentro da mimesis. A relação entre palavra e imagem levanta a questão sobre a imitação e a manipulação da palavra sofística. A análise busca compreender se a ligação entre palavra e imagem desvaloriza a palavra em favor da imagem ou se é apenas um efeito de semelhança. A mimesis não tem valor de racionalização humana, mas por quê? Porque ele acreditava que as obras de arte, ao imitarem a realidade, eram apenas cópias imperfeitas das formas ideais. Platão sustentava que a verdadeira realidade era composta por essas formas ideais, que eram perfeitas e imutáveis, enquanto o mundo sensível ao nosso redor era apenas uma sombra ou reflexo dessas formas. Nesse sentido, a mimesis não é racionalizada, porque para Platão ela não conduz à verdade ou ao conhecimento genuíno. Ele argumentava que os artistas muitas vezes retrataram apenas aspectos superficiais e ilusórios da realidade, sem compreenderem as formas ideais que deveriam ser a fonte de inspiração para suas obras. Além disso, Platão temia que as mimesis pudessem levar as pessoas a se perderem em um mundo de ilusões, afastando-as da busca pela verdade e pela virtude. Ele via a arte como algo que podia desviar as pessoas do caminho da razão e do conhecimento verdadeiro, levando-as a se envolverem em emoções e prazeres superficiais. Portanto, para Platão, a mimesis não é racionalizada, porque ele acreditava que ela não contribuía para a compreensão da verdadeira realidade e poderia até mesmo desviar as pessoas do caminho da sabedoria e do autoconhecimento. Como podemos compreender, a mimesis modifica o mundo em que vivemos. No caso da inteligência artificial, ela pode gerar imagens a partir da base de dados, ou seja, o existente mais as modificações, mas também pode criar imagens a partir do nada, sem referência nenhuma. Um exemplo disso é a criação do bonito pela inteligência artificial. Ela gera sem referências e muitas vezes sem saber a estética ideal do mundo ocidental. Ou seja, ela está replicando coisas que não têm significado. O mundo está sendo criado sob inteligência artificial, o que é uma mentira, assim nos enganando do que é verdade. Basicamente, é como se fosse uma outra forma de pensar e ver o mundo. Fazendo ponte também com o Google Glass e aparelhos desse mesmo nicho, que impactam na nossa forma de ver as coisas, tendo em conta que o olhar passa a ser mediado por uma espécie de imagem-filtro. O Google Glass é uma proposta de naturalização de alguns tipos de experiências sensoriais, que, de certa forma, já estamos exercitando em outros meios. Por exemplo, assistir aos acontecimentos do mundo através da mediação de máquinas já é uma prática incorporada aos modos de consumo de espetáculos musicais, ocasião em que, comumente, nos deparamos com uma constelação de pontos brilhantes formados pelos displays e de telefones celulares apontados em direção ao palco. Uma outra característica da experiência sensorial apresentada por um aparelho como o Google Glass é a presença de diferentes tipos de informações gráficas que se sobrepõem ao olhar de quem utiliza os óculos. Há quem considere que esse tipo de interface em que os elementos gráficos se sobrepõem constantemente ao olhar possa atrapalhar ou mesmo distrair o usuário dos óculos. Ai, amiga, sabe quando você vai no shopping e vê aquela maquiagem icônica e famosa que está viralizada nas redes sociais e que todos estão usando? Nossa, sei! É uma empolgação, uma vontade incontrolável e absurda de comprar aquele item. E sabe de uma coisa? Eu sempre caio na tentação de comprar. Tá, mas por que isso acontece? Então, isso acontece porque o ser humano não tem valor de racionalização das coisas. Então, tipo assim, você vê que aquilo está viralizado e todos estão consumindo. E automaticamente você também quer, né? Então você cria esse desejo e necessidade de comprar algo para se inserir dentro daquele padrão sem ter lógica em sua ação. Para explicar melhor, vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, uma cadeira. Você só senta e está acostumada a sempre fazer aquilo. Quando você visualiza uma cadeira, a gente não pensa o que fazer. Você imediatamente senta sem pensar no que deve ser feito. Mas isso porque a gente está acostumado a ver outras pessoas a fazerem isso e sempre sentar, e não em pensar na atitude que devo tomar em relação à cadeira. Todo mundo senta, então eu também vou replicar essa ação. É igual um bebê. Além da sua curiosidade,
Ele está querendo replicar o que ele vê as pessoas fazendo, não tendo a menor ideia do que se trata. Então, se eu sento na cadeira várias vezes na frente de um bebê, ele vai querer sentar também, né, gente? Bom, abordando também um pouco da mimesis através da nossa leitura, no texto Foucault aborda o senso crítico, o qual ele não defende totalmente o poder crítico, mas sim uma abordagem crítica que vai além de apenas uma análise epistêmica do conhecimento, envolvendo uma investigação das relações entre verdade, poder e ética, em contextos históricos específicos. O que podemos levar em consideração quando o assunto é realidade é que devemos ter um senso crítico e nos atentar quando nos deparamos com alguma informação ou publicações nas redes sociais. Agora, pra gente finalizando esse podcast, vamos conversar um pouco sobre as deepfakes, que vêm através da mimesis. Mas, Bia, o que são as deepfakes? Bom, a gente ouve muito falar da palavra deepfake, mas poucas pessoas sabem a sua definição de fato, que são basicamente mídias sintéticas, nas quais imagens, sons, vídeos são substituídos e manipulados pela IA, muitas vezes usadas para mudar contextos. A respeito do seu objetivo, se trata de um assunto delicado e divisor de opiniões, pois algumas pessoas podem usar a imagem para algo ruim, como sofistas. Eles são vistos como alguém que cria milagres ou ilusões, fabricando coisas extraordinárias. Essa reflexão leva a uma nova aplicação do método, um desenvolvimento da diáresis. A diáresis é um método fundamental do filósofo, que consiste em dividir e reunir do gênero as espécies, e vice-versa. Esse método é usado para desmascarar o sofista, imitando suas técnicas para revelar suas regras. A produção de imagens parte da atividade imitadora. É comparada à demiurgia das imagens, fabricando imagens semelhantes às coisas. As deepfakes são mídias sintéticas que têm o objetivo de forjar e falsificar algo através da inteligência artificial, que confunde a realidade. É o fingimento através da IA, como por exemplo a criação de uma imagem, enganando alguém, ou uma modificação de voz para enganar. Existem várias formas que podem ser aplicadas às deepfakes, como o conteúdo do Jornal Nacional, que foi adulterado para desinformar os eleitores. Nas eleições de 2022, foi feito um vídeo que afirmava que o Jair Bolsonaro estaria à frente na pesquisa de intenção do voto pelo IPEC, o que era falso. As deepfakes são mídias sintéticas, que têm o poder de reproduzir, de forma artificial, normalmente feita pela inteligência artificial. Ela não tem um significado intelectual, é uma mentira que muda a realidade de como as pessoas veem e fazem as pessoas mudarem o conceito do ideal, do que seria uma verdade absoluta. Por exemplo, eu amo ver documentários de animais, e sempre que vejo, acredito e confio no que é reproduzido. Sempre acredito que aquilo é verdade, mas se um dia eu ver um documentário que é forjado, ou seja, onde as coisas são tudo mentira, deepfakes, eu não vou saber, porque é idêntico ao do documentário verdadeiro. A respeito do termo guerra da desinformação, podemos dizer que o problema vem crescendo com o avanço da IA, pois cada vez está mais difícil de diferenciar o real do manipulado ou fictício, o que vem promovendo uma alienação da sociedade, pois tudo isso torna difícil a compreensão do que é de fato real ou falso. Temos um exemplo, que é a novela Travessia. Na trama, o pedófilo consegue se passar por uma garota através de modificações pela tecnologia, que são as deepfakes, enganando uma adolescente, a convencendo a se despir em frente ao computador, alegando que assim ela vai conseguir uma vaga em um trabalho de modelo, a qual a desejava há muito tempo. O criminoso tem seu rosto e voz modificados por um programa de computador, podendo enganar com facilidade quem o vê do outro lado. As deepfakes apresentam desafios epistemológicos significativos. Platão argumentava que o conhecimento verdadeiro envolve transcender a superficialidade das imagens para buscar a verdade subjacente. Da mesma forma, na era dos deepfakes, é essencial desenvolver habilidades críticas para discernir entre o real e o falso, garantindo que não sejamos enganados por representações manipuladas. Para contextualizar melhor e vocês entenderem de uma maneira mais clara, as imagens sintéticas são todas e qualquer espécie de imagem produzida através da mediação técnica, inclusive as imagens digitais. As imagens sintéticas na filosofia referem-se a representações visuais que são criadas através dos processos sintéticos, ou seja, pela combinação de elementos para formar uma nova imagem. Esse termo é comumente utilizado em campos como a filosofia da mente, estética e filosofia da arte para discutir questões relacionadas à natureza das imagens, sua produção e interpretação. Existem alguns tipos de imagem sintética que achamos válido comentar. A primeira é a natureza das imagens sintéticas. Essas imagens são construídas a partir de elementos que podem não existir na realidade física, como é o caso das imagens geradas pelo computador, CGI, pinturas abstratas ou composições artísticas que misturam diferentes mídias. O segundo são os processos de síntese. A criação de imagens sintéticas envolve processos de síntese mental ou técnica. No âmbito da mente, isso pode se referir à capacidade do cérebro de combinar elementos sensoriais para formar uma representação interna. Já na tecnologia, são usados algoritmos, programas de computador e técnicas de design para criar imagens sintéticas. O terceiro é a interpretação e significado.
A análise filosófica das imagens sintéticas também aborda questões sobre como essas imagens são interpretadas e atribuem significado. Isso inclui debates sobre a relação entre a imagem e a realidade, a subjetividade na interpretação das imagens e o papel da imaginação na formação de imagens mentais sintéticas. E por último, o impacto na experiência estética. No contexto da estética e da filosofia da arte, as imagens sintéticas desempenham um papel significativo na compreensão da experiência estética contemporânea. Elas desafiam concepções tradicionais de representação e ampliam as possibilidades criativas no campo artístico. Em resumo, as imagens sintéticas são importantes para a filosofia, porque levantam questões fundamentais sobre a natureza da percepção, da criação artística, da representação visual e da relação entre mente e mundo. Vivemos um contexto em que as imagens sintéticas produzem mundos que já não precisam mais corresponder ao olhar humano. Por outro lado, nossa fisiologia e mecanismos de percepção se desenvolveram em relação com os processos tecnológicos. Segundo Eric Fellito, é difícil deslocar o olhar sobre o mundo de uma posição antropocêntrica, mas há algum tempo que existe um movimento de deslocar o pensamento do eixo. Pensadores como Walter Benjamin, Gabriel Tarde, Gilbert Simond e, mais recentemente, Bruno Latour fazem parte dessa tradição, assim como boa parte da chamada filosofia da técnica. Bia, agora uma pergunta direta para você que é estudante de publicidade. Quais são as limitações e os medos que você tem em relação a deepfake e o futuro trabalho? Então, eu tenho medo da manipulação da verdade, porque ela tem a capacidade de criar vídeos falsos convincentes que pode minar a confiança do público na veracidade das informações, né? E isso pode levar a uma crise de confiança na mídia e na publicidade. Outra coisa que eu tenho medo é a propagação da desinformação. As deepfakes, elas podem ser usadas para disseminar informações falsas e prejudiciais, né? O que pode ter sérias consequências sociais, políticas e até econômicas. A responsabilidade legal e ética é outra coisa que eu tenho medo também, porque os publicitários eles enfrentam desafios éticos e legais ao usar as deepfakes, especialmente em relação à privacidade, direitos de imagem e proteção ao consumidor. A reputação da marca também me pega, porque se a marca for associada a deepfakes enganosos e manipuladores, isso pode prejudicar sua reputação e o relacionamento com os consumidores. E você, Carol, como uma estudante de publicidade também, quais são as vantagens que você vê nessa larga escala de crescimento tecnológico? Algumas possibilidades que eu vejo são a personalização e segmentação. As deepfakes podem ser usadas para criar anúncios altamente personalizados e segmentados, adaptados aos interesses individuais dos consumidores. Outra possibilidade também é o engajamento e entretenimento. As deepfakes podem ser uma ferramenta poderosa para criar conteúdo publicitário envolvente e memorável, proporcionando experiências de marcas únicas. A redução de custos também, porque em alguns casos a tecnologia de deepfake pode ser usada para reduzir os custos de produção de publicidade, especialmente em comparação com a contratação de celebridades ou a produção de vídeos tradicionais. Por último, inovação criativa. Eu acredito sim que os publicitários podem explorar novas formas de contar histórias e criar campanhas inovadoras usando as deepfakes, expandindo os limites da criatividade e da expressão artística. Enfim, eu e a Carol achamos que as deepfakes apresentam tanto desafios quanto oportunidades para os publicitários. É essencial utilizar essas tecnologias com responsabilidade e considerar cuidadosamente seu impacto na verdade, na ética e na percepção do público. Ao mesmo tempo, as deepfakes também oferecem novas maneiras de criar conteúdo criativo e envolvente que conversa com os consumidores. Assim, nós podemos concluir que a tecnologia de deepfake apresenta, sim, desafios significativos para a sociedade, incluindo questões de privacidade, segurança e manipulação de informações. E no mundo das ideias, isso levanta questões sobre a natureza da realidade e da confiança nas mídias digitais. E sabe, Carol, eu acredito que é crucial abordar esses desafios com regulamentações adequadas, educação pública e avanços na detenção de deepfakes para proteger a integridade da informação e promover um ambiente online mais seguro e confiável. Finalizamos aqui então, gente. Obrigada por ouvirem e espero que tenham entendido um pouco desse mundo filosófico.